hoje a gente vai começar a falar. Semana passada a gente falou sobre o plano cartesiano. Eu até tinha colocado, não tinha colocado o vídeo, né, lá no link da aula passada. Hoje de manhã eu ajustei, eu olhei lá e ajustei. E seguindo nessa ideia do plano cartesiano, a gente começa a falar sobre noção intuitiva de funções, né, que a gente vai usar depois os planos cartesianos para descrever gráfico e tudo mais, tá? Então, para começar essa ideia, a gente vai começar falando sobre relação de grandezas, tá? Então, pode permitir aqui, pessoal. Então, vamos começar nesse primeiro exemplo aqui, ó. Uma pista de ciclismo tem marcações a cada 600 metros, tá? O ciclista treina para uma prova de resistência, desenvolvendo uma velocidade constante. Enquanto isso, seu técnico anota de minuto em minuto a distância percorrida pelo ciclista, tá? E aí ele anotou aqui a tabelinha que o treinador fez, né? O técnico fez. Então, no tempo zero, ele não tinha saído ainda. Depois de 1 minuto, ele andou 600 metros. 2 minutos, 1.200. 3, 1.800. Então, a gente tem duas grandezas aqui, né? A primeira grandeza é o tempo, que ele é dado em minutos. E a segunda grandeza é a distância, né? O deslocamento, que é dado em metros, tá? Qual é a relação dessas duas coisas aqui? Como é que a gente pode relacionar o tempo e a distância percorrida por esse ciclista, né? Qual é a relação que a gente vê aqui por essa tabela? Vocês conseguem me dizer? Onde que a cada tantos minutos ele percorre tantos metros. Isso, mas por exemplo, daqui do 1 para o 2, o que aconteceu com a distância? Do minuto 1 para o minuto 2. Aumentou 600 metros. Isso, né? Ela E dobrou. ela dobrou. Do minuto 2 para o 3. Do 1 para o 2 aumentou 600. Do 2 para o 3. Aumentou mais 600. Mais 600, né? Então, o que está acontecendo aqui? A cada minuto aumenta mais 600. Será que tem alguma fórmula que a gente pode relacionar a distância em função do tempo? Teria alguma maneira de a gente relacionar essa distância percorrida em função do tempo que passou, que transcorreu aqui? Por exemplo, ó, quando o tempo era 1, é 600. Quando o tempo é 2, dá 1.200. Quando o tempo é 3, dá 1.800. Qual é a relação desses elementos aqui, né, com esse elemento aqui, ó, o 600, que é a distância inicial? Por exemplo, 1 deu 600, o 2 deu 1.200, que de certa forma é 2 vezes o 600. O 3 aqui, ó, deu 1.800, que é 3 vezes o 600. O 4 deu 2.400, que é 4 vezes, né? E o 5 deu 3.000, que são 5 vezes. Então, quer dizer que se eu pegar uma relação aqui, onde eu tenho tempo vezes 600, eu tenho exatamente a descrição de qual é a distância que ele percorreu a cada minuto. Então, se eu quisesse saber, por exemplo, qual a distância que ele percorreu com 6 minutos, pela minha tabela, eu já sei direto, que é simplesmente somar 600, né? Então, seriam 3.600 metros. E pela minha fórmula, como é que eu teria que fazer? Eu pego os 600 iniciais e vou multiplicar por esse tempo aqui, né? Que é 6. Então, quanto que vai dar? Acho que são 600 vezes 6. Multiplico só o que é diferente de zero, né? 6 vezes 6, 36. E coloco mais 2 zeros aqui. Então, a distância percorrida aí são 3.600 metros, né? Que outra forma a gente poderia fazer isso? Utilizando regra de 3, né? O que eu sei? Eu tenho duas grandezas, tempo e distância,
que a cada 1 minuto ele anda 600 metros. Então, qual é a distância, x, que ele vai andar para percorrer, por exemplo, em 10 minutos? Então, qual é a distância que ele anda em 10 minutos? Se as duas grandezas aqui aumentam, ó, daqui para cá, o que eu fiz? Multipliquei por 10. Aumentou. Daqui para cá, eu vou fazer o quê? Vou também multiplicar por 10, porque a cada minuto que passa, a razão de aumento aqui é sempre a mesma, né? Então, quer dizer que o deslocamento aqui, o nosso valor de x, vai ser igual a 10 vezes os 600. Então, 600 vezes 10. E isso aqui vai dar 6.000 metros, tá? Então, por que eu posso fazer essa multiplicação? Porque essas duas grandezas, tempo e distância, elas são diretamente proporcionais. Tá? Diretamente proporcionais. Ou seja, se uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui. Tá? Vamos no exemplo 2 aqui. Ó, aqui ele está falando do fretamento de um ônibus, de uma excursão, né? O ônibus tem 40 lugares e o total a se pagar pelo aluguel desse ônibus é R$360, tá? Essa despesa deverá ser igualmente repartida entre os participantes, para achar a quantidade que cada um deve desembolsar Y, tá? Então, a quantidade que cada um vai desembolsar, ele representa por essa variável aqui, variável Y. Ele diz que basta dividir, então, o preço total pelo número de passageiros que ele vai representar por X. Então, essa aqui, ó, é a relação preço pelo número de passageiros, né? E aqui eu tenho uma tabelinha que me diz qual é o valor a ser pago, né? O Y aqui indica, então, o valor a ser pago por cada um, né? Então, se eu tenho 4 passageiros, eu vou pagar 90. Se eu tenho 12, vou pagar 30. Cada um vai pagar 30. Se eu tenho 15, cada um vai pagar 24, e assim por diante, né? Quanto mais passageiros, menos eu vou pagar, certo? Então, até eu chegar aqui na lotação total, né? 40 lugares, cada um pagaria, então, R$9. Então, o número de passageiros, vou botar aqui como o número de passageiros que ele representa por X, e o valor a ser pago, né? O valor Y que cada um vai pagar, eles são duas grandezas que são inversamente proporcionais, tá? Ou seja, quando o número de passageiros aumenta, a gente pode colocar assim uma setinha para cima, o valor a ser pago por cada um vai diminuir. Tá? Então, são duas grandezas que a gente diz inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui. Aí vice-versa. E veja que aqui eu tenho essa relação, né? Y igual a 360 dividido por X. No exemplo 1, eu tinha construído essa relação aqui, né? 600 vezes T, né? Que refletia a distância percorrida. Os valores, tanto da distância no exemplo 1, quanto o preço a ser pago aqui, ó, eles dependem direta ou inversamente do número de passageiros, certo? Então, a gente diz aqui que o Y está em função de X. Ou seja, ele depende do X para a gente determinar o valor dele. Que nem lá no exemplo anterior, para mim saber a distância, eu precisava saber quanto tempo ele ficou
percorrendo a pista, né? E aí eu saberia exatamente qual o percurso que ele fez, sabendo que a cada 600 metros eu tenho uma marcação. Então, se eu quero saber qual é o valor a ser pago, eu dependo, né, da informação de quantos passageiros eu vou ter. Então, eu digo que o y está em função de x, tem essa dependência entre os elementos, certo? Pensando nessas ideias, então, de grandeza direta e inversamente proporcionais, vamos fazer aqui esse exemplo 3, e aí vamos montar tudo do zero agora. Tá? Então, tanto a tabela quanto a lei que relaciona cada uma das grandezas. Tá? Vou pedir para vocês já irem colocando o nome ali no chat, e depois para vocês se inscreverem e curtirem lá o link do meu canal. Essa última parte é brincadeira. Um moderno avião é capaz de manter uma velocidade média de cruzeiro de aproximadamente 900 km por hora. Então, essa aqui é a velocidade do avião. E ele quer saber qual é a distância percorrida pelo avião nesses tempos aqui, né? Ele quer saber, vou montar aqui uma tabelinha de tempo e distância percorrida, tá? Então, basicamente, ele quer saber com 15 minutos quanto que o avião percorreu, com 30, com 2 horas e com 5 horas. Com 5 horas aí. Muito bem. Alguma ideia aí? Eu sei que a velocidade é de 900 km por hora. O que essa informação está me dizendo, essa informação de 900 km por hora? O que está implícito aqui? Que esse avião percorre o quê em 1 hora? 900 quilômetros. Isso, né? Que em 1 hora esse avião percorre 900 quilômetros. Então essa é a primeira informação que ele nos dá, né? Como é que eu vou saber agora, em 15 minutos, quanto que ele vai percorrer? Eu vou ter menos tempo, né? A 900 quilômetros por hora. Essa velocidade, 15 minutos, em relação a 1 hora, equivale a quanto? 1/4. 1/4, isso aí. 1/4 de hora, né? Então, se eu dividir esse pedaço aqui, ó, daqui para cá, dividir por 4, né? Essas duas grandezas são diretas ou são inversamente proporcionais? Pensando em tempo e distância percorrida. Mantendo a mesma velocidade, quanto mais tempo, maior a distância, né? Quanto menor o tempo, menor a distância. Então, se eu dividir aqui por 4, essas duas grandezas são diretas, eu vou dividir aqui por 4 também. Certo? Quanto que fica, então, 900 dividido por 4? Se fosse a metade, daria 450. Metade de 450, 225. Então, em 15 minutos, esse avião percorre 225 quilômetros, né? Vou botar aqui a medida, né? Quilômetros. Então, se em 15 minutos ele percorre 225, em 30, que vai ser o dobro, ele vai percorrer quanto? 450. 450, isso aí. Agora, ó, em 2 horas,
Eu sei que em 1 hora ele percorre 900, e em 2 horas ele vai percorrer o dobro, né? 1.800. E em 5 horas? 4.500. Isso aí, 4.500. Então essa aqui é a nossa tabelinha, né, da distância em relação ao deslocamento, tendo só como informação a velocidade que ele nos deu. Em quanto tempo, vamos responder agora a letra B aqui, ó. Em quanto tempo, perdi o avião percorre 2.800 quilômetros? Eu sei que em 1 hora, ele percorre 900. Qual é o tempo? Então, x, para que ele percorra 2.800. Como eu resolvo um problema de regra de 3? Alguém já viu isso? Multiplica cruzado. Isso, né? Só multiplicar aqui fazendo o x. Então, como é que fica? Vai ficar 900 vezes x igual a 2.800. Então, x, que vai nos dar a quantidade de tempo que ele gasta, vai ser 2.800 dividido por 900. Posso cortar esses zeros aqui. Fico com 288 por 90. Quanto que dá? 288 dividido por 90. Fazendo a calculadora aí. 288 dividido por 90. 3,2. Então, 3x então vai ser 3,2 horas. Muito bem, então são 3 horas e quantos minutos aqui? $20 seria. Não, né? Por que não é 20? Se a gente pensar lá nas horas, né? 20 correspondia a 1/3 de 1 hora, né? Aqui a gente está pensando em 0,2 horas, né? Ou seja, 20% do período todo. Quanto que seria, então? 20%. Como é que eu calculo 20% de alguma coisa? 12. 12 minutos, né? Então seria 0,2, para mim transformar isso aqui para minuto, vezes, quanto que equivale 1 hora em minutos? 60. Então é só multiplicar aqui, ó. Isso aqui vai dar 12 minutos. Então, para ele percorrer 2.880 quilômetros, ó, ele vai percorrer isso em 3 horas e 12 minutos. Certo? Várias informações aqui neste problema. E a última, que ele quer que a gente monte uma lei, então, que relaciona a distância percorrida e o tempo. E aqui tem uma informação importante, ó, que eu destaquei ali no exemplo anterior. Ele quer que a gente construa uma lei, tá? Uma fórmula, basicamente, que indique a distância percorrida em função do tempo. Ou seja, a gente vai ter o D igual a alguma coisa vezes o tempo, tá? Ou alguma coisa dividido pelo tempo, depende da forma que a gente for encontrar. Como ficaria, então, uma fórmula, pensando nesses valores aqui, ou a gente pode pensar o tempo sempre em horas, como que ficaria uma fórmula que
que me descreve distância em função do tempo. Eu dou lá um período de tempo para vocês utilizam essa fórmula e já me respondem direto qual é o tempo, qual é o percurso que ele fez, é a distância que ele andou. E aí? Pensando o tempo em horas e a distância em quilômetros. Se em 1 hora ele anda 900, em 2 horas ele anda 1.800, em 5 horas ele anda 4.500. O que eu estou fazendo aqui? Estou pegando esses elementos aqui, ó, o 2, o 5, e estou multiplicando por 900. Então é isso que eu vou colocar aqui embaixo, ó. Distância vai ser igual a 900 vezes o tempo. Esse cara aqui é a velocidade. Tem lá na fórmula, né, da velocidade da física, distância dividido pelo tempo. Então, como é que fica o valor da distância? Velocidade vezes tempo, que é exatamente o que ele nos deu de informação. Então, se eu quero saber o deslocamento, a distância percorrida, eu vou fazer a velocidade vezes o tempo, e aí eu tenho a distância. Tá? Então, aqui a gente está relacionando duas grandezas, né? E quando a gente relaciona essas duas grandezas, a maneira como a gente relaciona, a gente indica uma em função da outra, né? Existe uma dependência dela. Eu preciso saber o tempo para me determinar a distância percorrida por este avião, ou eu preciso saber, no nosso caso aqui, a quantidade de passageiros para mim saber o valor que cada passageiro vai pagar. Então, existe uma relação e uma dependência entre essas grandezas. Isso a gente tem, isso nos dá a noção intuitiva de estar em função de alguma coisa, depender de alguma coisa, né? Nem comprar carne, né? A gente pode comprar carne desde que ela esteja barata, né? Então, a gente depende do preço da carne para poder comprar carne. Assim como viajar e tudo mais, né? A gente depende que termine a pandemia para voltar para a aula presencial. Então, são coisas que uma depende da outra, e essa dependência é uma ideia inicial do que seria o estar em função de algo, né? Pensando agora em conjuntos numéricos, tá? Então, aqui eu peguei dois conjuntos e eu vou relacionar. Veja que nos 3 exemplos anteriores, a gente relacionou e construímos uma fórmula que relacionava os dois conjuntos, as duas grandezas. Agora a gente sai das grandezas físicas ali e voltamos agora para o matematiquês aqui, né? Então, eu estou pegando conjuntos numéricos e eu quero relacionar eles a partir de uma lei de formação. Então, que são essas leis aqui, ó, y e x, né? Y é igual a x mais 1, y ao quadrado é igual a x ao quadrado, y é igual a x e y é igual a x ao quadrado menos 2x. Então, eu estou relacionando. Como é que eu vou relacionar esses conjuntos? Aí que está a ideia principal, né? Como é que eu relaciono eles? Eu pego elementos no primeiro conjunto, então, que é esse cara aqui, ó, x pertencente a A, e verifico se esses elementos geram um elemento do segundo conjunto, que seria o nosso y pertencente a B. Como é que eu vou fazer isso? A gente vai usar os diagramas que a gente estava usando antes lá para falar de conjuntos. Então, vou fazer o círculozinho aqui, os dois conjuntos. Então, eu sei que eu vou pegar elementos x aqui e vou verificar se eles flecham alguém lá no B. Então, quais são os elementos do A? É o 0, 1, 2 e o 3. Qual é a lei que eu vou usar? Vamos usar primeiro essa aqui, tá? Do item A. Então, y igual a x mais 1. Vamos usar essa lei aqui. X mais 1. O que eu vou fazer? Aqui estão os elementos do B, 0, menos 1, 1, 2 e 3.
que eu vou fazer? Eu vou pegar os elementos aqui do A, substituir, né? Pegar aqui, por exemplo, o 0, substituir no lugar do x e verificar se corresponde a algum y lá do B. Então, para x igual a 0, o que eu tenho? Tenho que y vai ser igual, então onde tem x eu coloco 0, y vai ser igual a 0 mais 1. 0 mais 1 é 1, né? Então quer dizer que quando o x é 0, o y é 1. Será que tem o 1 aqui no B? Tem, né? Então como é que eu relaciono? Ó? Eu indico que o 0 é levado por essa lei aqui no 1 lá no B, certo? Ou seja, o 0 flecha o 1 aqui no B, tá? Agora, vou pegar o x igual a 1. X igual a 1. Isso vai dar y igual. Então, aonde tem x aqui na minha lei, eu vou substituir por 1. Então, vai ficar y igual a 1 mais 1. Ou seja, y vai ser igual a 2. Então, o que isso aqui está me dizendo? Que o 1 do conjunto A é elevado no 2 no conjunto B. Então, eu vou verificar. O 1 está aqui. Ele é elevado... Tem 2 lá no B? Tem, ó. Então, beleza. Então, eu posso relacionar os dois. E vejam que aqui eu estou formando um par, né? Já puxando o gancho lá do que a gente estava falando de pares ordenados. Eu estou formando um par, né? Que para cada x que eu pego, eu tenho um y correspondente, né? Então, eu tenho o que a gente pode chamar de um par ordenado. Ou seja, esses elementos eu posso colocar lá no plano cartesiano que a gente falou, né? Então, ó, que pares ordenados eu formei? Eu formei o 0 e 1, e eu formei o 1 e 2, né? Quer dizer que eles têm relação. O 0 é elevado no 1 e o 1 é elevado no 2. O próximo aqui é o 2. Vamos pegar aqui x igual a 2. E isso aqui vai implicar em y igual a 2 mais 1, ou seja, y igual a 3. Então, quer dizer que o 2 é elevado no 3. Tem 3 aqui no B? Tem, né? Então, pego aqui, ó, e jogo uma flecha lá no 3. E o último é o 3 aqui do A. Então, como é que fica ali? Agora eu quero usar x igual a 3. Então, isso aqui vai implicar em y igual a 3 mais 1. Ou seja, y vai ser igual a 4. Ou seja, pela lei aqui, né, por essa lei que a gente descreveu, y igual a x mais 1, o 3 teria que ser levado lá no 4 do B, né? Mas se a gente for olhar para o conjunto B, não tem o 4 aqui no B. Eu vou do menos 1 até o 3 só. Ou seja, esse 3 aqui do A sobrou. Então ele fica ali sem flechar ninguém no B. Tá? E aí a gente conseguiu montar aí 3 pares ordenados relacionando elementos do conjunto A com elementos do conjunto B, utilizando essa lei aqui para relacionar os dois conjuntos. Certo? Dúvidas aí? Façam vocês aí a relação do item C, nesses minutinhos que faltam aí. Verifiquem se todos os elementos flecham algum elemento do B. Se vocês quiserem ir colocando ali no chat, fica mais fácil até. Isso aí, isso aí. E x igual a 1, y igual a 1. X igual a 0 implica... Conseguiram fazer aí, ó? Vamos fazer juntos aqui essa última, só para a gente encerrar, para vocês não se atrasarem. Não sei se vocês têm aula depois, acho que não tem. Mas enfim. Não tem nenhuma aula depois, professor. Beleza. Vamos só fazer esse aqui e a gente já encerra. Vocês têm folga aí depois de tarde para fazer mais exercícios. Então a gente tem aqui o conjunto A, né, que é 0, 1, 2 e 3, o conjunto B que é menos 1, 0, 1, 2 e 3.
Essa lei aqui está me dizendo que eu tenho que escolher os elementos x e levar nos correspondentes y lá do b, né? Vamos montar uma tabelinha aqui, ó. X e y igual a x, onde é a lei da função. Então, eu vou pegar os elementos de A. 0, 1, 2 e 3. Como é que eu sei quais elementos que eu coloco aqui? Eu analiso lá pelo meu problema, ó, onde ele diz x pertence a qual conjunto? X pertence a A. Então, são esses carinhas aqui que eu vou escolher para o x. 0, 1, 2 e 3. E agora eu faço as contas, né? Se y é igual a x, então quer dizer que o y, quando x é 0, o y também vai ser 0. Quando x for 1, o y é 1. Quando x for 2, o y é 2. E quando x for 3, o y é 3. E aí eu formei as correspondências. O 0 do A é elevado no 0 do B. O 1 do A vai ser elevado no 1 do B. O 2 do A vai ser elevado no 2 do B. E o 3 do A vai ser elevado no 3 do B. Tá? E aí os pares ordenados que a gente formou foram 0 e 0, 1 e 1, 2 e 2 e 3 e 3. Tá? Então, só esses pares, porque a gente tinha essas restrições aqui em relação aos conjuntos. Tá certo? Vou deixar esses aqui para vocês pensarem em casa aí até semana que vem. Depois eu coloco a atividade referente à segunda-feira. Tranquilo, pessoal? Dúvidas?